Olá, olá, tudo bem? Mais um vídeo para vocês, para nós e para todo mundo. Vamos lá, vamos falar hoje sobre ambientes de marketing, certo? Que é a segunda aula do curso de introdução ao marketing, de gestão mercadológica, de marketing 1, seja qual for a faculdade que você estiver fazendo. Então, nós vamos falar hoje sobre uma coisa muito importante nas organizações e para quem estuda marketing, que são os ambientes de marketing. Quais são os integrantes do ambiente de marketing? Nós temos 3 elementos que integram o ambiente de marketing. Em primeira instância, a empresa, o microambiente e o macroambiente. E é sobre esses 3 elementos que nós vamos falar hoje, como eles influenciam na vida das organizações e como eles podem influenciar uma estratégia de marketing. Bacana? Muito bem. Vamos raciocinar comigo aqui. Olha só, vamos pensar há 20, há 100, há 1000 anos atrás. Muita coisa que existe nessa época não existia, por exemplo, há 20 anos atrás. Pensem bem, alguns de vocês agora, nesse momento, estão com o smartphone na mão. Há 20 anos atrás, tinha smartphone? Não. Não tinha, né? Há 20 anos atrás, existia a possibilidade de um professor gravar uma aula e disponibilizar essa aula para vocês verem quando quiser, no mesmo dia? Não. Não. Então, existem muitas coisas que há bem poucos anos atrás nós não tínhamos e hoje nós temos. Até bem pouco tempo atrás, tudo isso era tendência, poderia ou não existir. E aí, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para a gente entender os ambientes de marketing, primeiro a gente precisa falar sobre 3 questões, que são os modismos, as tendências e as megatendências. E nós precisamos separar essas 3 situações. A primeira delas que nós vamos falar é o modismo. O modismo está relacionado com a moda, algo que é uma modinha e que é passageiro. Nós estamos gravando essa aula, que dia que é hoje? Dia 10. 10 de abril de 2018. Quem é que se lembra, há um mês atrás, daquela modinha no Facebook que o pessoal colocava lá? É de Uberlândia E não conhece tal coisa. e não conhece a Praça Tubal Vilela. Nunca tomou um banho no chafariz da Praça Tubal Vilela, né? Então, ficou por quanto tempo aquilo rodando no Facebook? Um mês. Nem um mês, uma semana, 2 e aí, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: o que é moda é imprevisível, tem curta duração e não tem significado político, social e econômico. Até outro dia, o pessoal utilizava uma calça que é chamada calça Saint-Tropez. Sumiu. Alguém lembra da calça Saint-Tropez? Tem gente que nem sabe o que é calça Saint-Tropez, né? Esses meninos novinhos aí, o pessoal da minha idade já usou calça bag, que era uma calça esquisita pra caramba. Brincadeira. Resumindo, o que é moda vem e passa de maneira muito rápida. E a moda não nos interessa nas análises mercadológicas. O que nos interessa são as tendências e as megatendências. As tendências, elas já são mais previsíveis e duradouras. E elas revelam como será o futuro. Quem tiver mais interesse de se aprofundar nas tendências, pode pesquisar na internet um nome, Faye Popcorn, que é uma estudiosa americana, especialista em tendências, né? Ela previu, por exemplo, que daqui a bem pouco tempo, o número de idosos no mundo será maior do que o número de pessoas mais jovens. No que isso implica para os profissionais de marketing? A gente tendo mais pessoas idosas do que pessoas mais novas, os produtos que serão consumidos serão outros. Por quê? O que o idoso gostaria de ter? Viagens, né? Já tem um engraçadinho rindo ali no fundo. Eu tenho certeza que ele pensou que o idoso quer um Viagra para ele, né? É isso que você pensou? Não? Ah, sei, né? Lubrificante vaginal para as velhinhas, né? Porque elas querem continuar a vida amorosa e depois dos 50 a lubrificação ela passa. E aí você precisa fazer isso de maneira artificial. Passeios, uma série de outras coisas. Então,
a tendência, ela vai revelar algo que pode acontecer em um futuro próximo. Fade Popcorn também falou de um fenômeno chamado encasulamento. O que é o encasulamento? As pessoas elas vão ficar mais presas em casa por falta de segurança. Elas vão ficar tão amedrontadas de saírem às ruas que vão ficar presas em casa com câmera de vigilância de um lado, câmera de vigilância do outro, aquele portão que abre rapidinho para vocês entrarem e saírem. Alguém já viu isso acontecer aqui em Uberlândia? Ou em alguma outra parte do país? Já está acontecendo. Já está acontecendo, né? Imagina o pessoal do Rio de Janeiro, sem preconceito algum, mas é isso que está acontecendo. As pessoas estão cada vez mais reféns pela própria segurança e é uma tendência que foi colocada há algum tempo atrás. E existe também as megas tendências, que são grandes mudanças sociais, econômicas, políticas e tecnológicas que vão se formando lentamente e levam aí uns 7 a 10 anos, uma vez estabelecidas, influenciando o mundo. Não é da época de vocês, mas quando eu comecei a estudar marketing, lá pelo ano de 2002, só se falava em uma coisa: globalização. Naquele momento, o mundo estava passando pela globalização. Ou seja, o que acontecia aqui influenciava lá do outro lado do mundo. Você abria-se as fronteiras de um país para o mundo. Era um fenômeno relativamente novo. Hoje isso se tornou cotidiano nas nossas vidas. Nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu há quanto tempo atrás? 7, 10 anos. Hoje nós já temos uma outra mega tendência que nós podemos identificar. Vocês já ouviram falar em inteligência artificial? Sim. A inteligência artificial é uma mega tendência que vai mudar a tecnologia e a maneira como se fazem as coisas. Os carros vão ser autoguiados. A sua geladeira vai conversar com você dizendo que está acabando um produto ou outro. Isso vai ficar por 7 ou 10 anos como novidade. Daí a pouco vai se tornar comum nas nossas vidas. Não é da época de vocês, mas a minha geração, ela viu o desenho do Jetsons. Vocês lembram dos Jetsons? Alguém aqui já viu Jetsons? Não, né? Família Moderna. E aí eles conversavam na frente do televisor, um com o outro, né? E aí você pensava, nossa, uau, um dia o telefone vai ser assim. Hoje nós temos o Skype. Naquela época era uma tendência, hoje já é uma realidade. Mas alguém preveu de alguma forma que isso fosse acontecer e tirou proveito disso. Tranquilo até aqui? Sim. Então vamos lá. Então vamos entrar nos ambientes de marketing. Por que a gente estuda ambiente de marketing? Primeiro, porque as empresas elas não atuam sozinhas no mercado. É importante a gente compreender que existem forças competitivas que constituem o mercado. E aí nós precisamos conhecer o ambiente de marketing para que a empresa possa buscar, a partir das mudanças externas, como é que essas mudanças vão afetar o cotidiano dessa empresa. E aí, a partir do momento que se afeta o cotidiano dessa empresa, ela tem que ter o poder de reação. E aí nós vamos estudar tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno da empresa. É importante que vocês saibam que no ambiente interno nós tiramos as forças e as fraquezas. E no ambiente externo as oportunidades e ameaças. Tranquilo aqui? Tudo bem, então vamos seguir. Olha só. Veja bem, no mercado de hoje ele está cada vez mais disputado. O que eu estou querendo dizer? Que a briga pelo consumidor, ele é cada vez mais forte. E se a empresa ela não consegue brigar em pé de igualdade com as outras por esse consumidor, a tendência é que ela suma do mercado. Então ela precisa entender quais são as oportunidades e ameaças desse mercado para potencializar as oportunidades e diminuir as ameaças e entender quais são as suas forças e as suas fraquezas. Por quê? A partir do momento que ela sabe no que ela é forte, ela pode utilizar aquilo como uma vantagem competitiva. E ela entendendo no que ela é fraca,
ela pode trabalhar para melhorar aqueles pontos dentro da própria empresa. Porque quando a gente fala de ambiente interno, nós estamos falando de uma espécie de ambiente que a gente chama de controlável, ou seja, a empresa ela tem controle sobre aquilo. Já no ambiente externo, o ambiente é incontrolável, ela não tem controle, ela não tem ação, ela precisa se adaptar. Perfeito até aqui? Percebam que isso é questão de prova, eu já falei isso muitas vezes aqui para vocês. Então não cai, despenca na avaliação de vocês. E se tem alguém assistindo esse vídeo que faz aula e que o professor já falou isso com vocês, pode ter certeza, todo professor pega isso para colocar nas provas dele. Pode ser na faculdade A, B, C, D, E ou F. Com certeza ele vai encontrar uma questão dessa para colocar. Tranquilo? Então vamos falar dos ambientes que nós podemos ter. Primeiro, o que é uma análise ambiental? Na análise ambiental, nós vamos identificar os principais fatores que vão influenciar de maneira direta ou indireta essa empresa. E aí, a partir da análise desse ambiente, eu vou identificar as oportunidades e ameaças. Então, quando eu falo de análise do mercado, eu estou falando de análise interna ou externa? Externa, porque eu vou encontrar oportunidades e ameaças. E quando eu falo que eu vou encontrar forças e fraquezas, eu estou falando de análise interna ou externa? Interna. A análise interna, ela está no microambiente. Pois bem, então o ambiente de marketing, ele é constituído por forças externas e também pelo relacionamento com os clientes-alvo da empresa. Tudo isso está no ambiente de marketing. Tranquilo? Muito bem. Então vamos começar pelo macroambiente, que são as variáveis incontroláveis que vão influenciar a empresa. Dependendo da bibliografia que vocês encontrarem, o número de ambientes ele pode mudar. O que é mais comum a gente utilizar? 6 ambientes. Quais são eles? Natural, demográfico, econômico, tecnológico, sociocultural e político-legal. Uma coisa muito importante e que no trabalho que vocês fizeram, vocês tiveram dificuldade para entender, e que a maioria das pessoas tem para entender o que é o macroambiente. O macroambiente são fatos que ocorrem fora da empresa e não dentro. Esses fatos, eles ocorrem fora e podem influenciá-la de alguma forma. Então não adianta você dizer, a minha empresa, ela faz isso, isso e isso, e vai... Não está certo dessa maneira. É alguma coisa que vem de fora e que pode influenciar. Não adianta você buscar lá dentro da empresa alguma coisa que ela faz e dizer que aquilo é uma variável ambiental externa. Não. É alguma coisa que acontece lá fora da empresa, que não tem como ela controlar e que pode influenciar ela de alguma maneira. Tá claro isso? Sim. Alguma pergunta até aqui? Então vamos falar dos ambientes, um por um, a começar do demográfico. O demográfico, ele é composto pelas características de uma população. E o que vai me ajudar isso aí? Se eu sei as características dessa população, ela pode me ajudar, pode me auxiliar na determinação do público-alvo. O que é o público-alvo? É o público que a empresa deseja atingir com seus produtos e serviços. Pois bem, exemplos então de variáveis demográficas: etnia, o grau de instrução de uma população, a profissão da população. A maioria dessa população são de administradores de empresa. Coitado, vão morrer de fome, né? Porque administrador de empresa ganha mal. Mentirinha, só para vocês não ficarem desanimados. Renda, índice de natalidade. Ah, professor, por que o índice de natalidade é importante eu saber? É importante porque se nascem mais pessoas em uma determinada população, eu vou ter mais cidadãos aptos ao consumo daqui a alguns anos. Se a taxa de natalidade está caindo, diminui a população que pode comprar os meus produtos e serviços. Afinal de contas, nós estamos em uma sociedade capitalista. E a sociedade capitalista, ela vive através do
consumo. Lembrem-se sempre disso. Então, eu posso verificar número de habitantes, taxa de crescimento, taxa de natalidade, entre outros. Tá claro para vocês? Tudo isso precisa estar lastreado em uma fonte confiável. Não adianta eu ir lá no Wikipedia e pegar a informação e achar que está valendo. Precisam ser em fontes confiáveis. Quais são fontes confiáveis? Sites de revistas, de periódicos acadêmicos, ou até mesmo no Google Escolar. Vai lá no Wikipedia, tá valendo? Não está, porque qualquer um pode colocar o conteúdo lá e não tem ninguém para verificar se o conteúdo é certo ou errado. Tranquilo? Não estou dizendo que tudo que está lá está errado, não. Eu estou dizendo que pode estar, ok? Segundo ambiente, ambiente econômico. Quais são as características tanto da economia nacional quanto global? Então, eu vou verificar a variação em termos e nível de distribuição de renda, tanto de país como estado. Como é que é a distribuição de renda? Nós temos mais pessoas pobres do que ricas em uma determinada população. A gente sabe que uma parte muito pequena da população mundial concentra mais de 80% da riqueza do mundo. Isso é um fator econômico. As condições de pagamento, como é que é a concessão de crédito, se está alta, se está baixa, né? As taxas, juros, poupança, custo de vida em uma determinada região. Tem gente que fala, eu não vou para São Paulo, eu prefiro ganhar R$1.000 em Uberlândia do que R$2.000 em São Paulo, porque o custo de vida em São Paulo é muito maior do que em Uberlândia. O custo de vida é um fator do ambiente econômico e a gente precisa analisar. Antecipação de receitas, por exemplo, o nosso amigo Michel Temer antecipou aí o saque do FGTS que estava retido. Isso vai entrar na economia do país e, de certa forma, vai potencializar o consumo. Isso é bom para as empresas, porque elas vão vender mais. Crises e recessões também estão no ambiente econômico. Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Não? Terceiro, ambiente sociocultural. O que acontece? De acordo com os gostos e preferências das pessoas, o poder de compra ele é direcionado para determinados bens e serviços. Então, o que acontece? Se eu tenho determinado gosto por um tipo de produto ou serviço, vamos lá, na Bahia, por exemplo, que tipo de comida que o pessoal gosta lá? Não é a comida apimentada? Vai vender mais pimenta na Bahia do que em Uberlândia. No México, então, nem se fala, né? No México vende. Percebam que são características socioculturais da população que vai fazer ela consumir um produto ou outro. E aí entra mudança de cultura, cigarro com baixo teor de nicotina, por quê? Porque a população ela já tem uma aversão ao cigarro. Alimentos light e funcionais, porque agora nós estamos vivendo a época da geração fitness, né? Todo mundo quer ficar magrinho, mas ninguém quer malhar, né? E aí, vai. Meu Deus, o que cirurgião plástico faz de lipo aí? Já fez lipo? Tirar aquelas gordurinhas da barriga aí? Hã? As meninas hoje estão tudo montadas, né? Montada na cirurgia. Mais ou menos tempo em casa, né? Se as mulheres estão trabalhando mais, elas vão passar menos tempo em casa. Então as empresas vão oferecer mais soluções que facilitem a vida dessa dona de casa. Maior utilização do computador, de smartphones, violência, nível de prostituição. Nós temos lá em Boa Vista, em Roraima, o que está acontecendo lá? Os venezuelanos estão indo para lá, estão sem dinheiro e as meninas estão indo vender o corpo para poder conseguir dinheiro. Isso causa um impacto nas organizações. E aí nós precisamos entender que impacto é esse. É um fator do ambiente sociocultural que pode impactar a empresa de alguma forma. Tranquilo até aqui? Muito bem. O próximo ambiente é o natural. O que nós temos no ambiente natural?
como a empresa pode ser afetada pelos fenômenos da natureza. Falta de água, qualidade do ar, o verde, a fauna. Como é que é a qualidade do ar numa cidade chamada Cubatão? Ruim, né? E aí isso pode afetar a empresa de uma certa forma. Ah, como? Os funcionários, eles podem adoecer mais e eu posso ter uma assiduidade menor na empresa. É uma variável do ambiente externo que está afetando a empresa de certa forma. Percebam, né? Eu estou pegando lá de fora e trazendo para dentro da empresa. Eu posso ter o clima, chuva, seca, tempestade, praga, uma escassez de matéria-prima, o custo da energia. Estão votando aí em Minas Gerais que a energia pode subir 31% para as empresas e 25% para as famílias. Isso impacta a empresa? Claro que impacta. E aí o que vai acontecer? Vai ser repassado para quem? Pro consumidor. E é algo que vem de fora da empresa que vai influenciar diretamente as suas operações. Claro para vocês? Próximo item, ambiente tecnológico. E aí eu vou falar das inovações em produtos e também em processos. O que é o processo? É a forma como esses produtos são feitos. Eu posso ter um processo inovador, que diminui o tempo vamos lá, não gagueja não, porque está gravando, está ao vivo, que pode diminuir o tempo de produção de um produto ou serviço. Ah, professor, vejam bem, vocês estudaram aqui Taylor, Fayol, Ford, lembram disso? Lá em Ford naquela época ele teve uma revolução nos processos, ele inventou a linha de produção. Enquanto Ford produzia um carro em 13 horas, os outros produziam um carro em 2 dias. Então, enquanto os outros produziam um carro, ele produzia 4. Ele revolucionou a indústria, né? E aí, hoje, podem existir evoluções em processos que revolucionem as empresas de vocês. E a gente precisa ficar atento. Nas tecnologias de comunicação, o acesso a essas tecnologias, as condições e melhorias de estrutura, serviços de apoio e suporte e sistemas de gestão em geral. Isso tudo pode influenciar as empresas. Tranquilo até aqui? Vamos então para o último ambiente, que é o político legal. O que vai acontecer no político legal? Nós vamos analisar as políticas públicas, as leis, os regulamentos, os códigos de defesa do consumidor. Por exemplo, eu tenho na internet 7 dias para poder desistir de um produto ou serviço. Vocês sabem disso? Agora, se eu tenho uma empresa que vai vender produtos na internet, isso é um fator do ambiente externo que pode influenciar as operações da empresa. Então ela precisa entender isso e saber que o consumidor pode devolver o produto em até 7 dias. Se ela não vende um produto de qualidade, ela pode sofrer um grande número de devoluções e aí ela vai ter que arcar com o custo de transporte, de retorno desse produto e uma série de outras implicações. Perceberam como é que a coisa é complicada? E aí, podem ser leis, práticas sanitárias de manipulação. Por exemplo, em Uberlândia, você tem que fazer um curso de prática de manipulação de alimentos para qualquer restaurante ou empresa que for mexer com alimentos. Então você precisa entender que se você for abrir um restaurante, por exemplo, você vai ter que ter uma pessoa ali que tem esse curso. Antes de abrir qualquer empresa, eu preciso primeiro ver quais as características legais que vão influenciar os meus negócios. E aí existe uma coisa muito importante. Nós falamos aqui de vários ambientes, que nós chamamos de macroambientes, não é isso? Só que os ambientes, eles influenciam as empresas de maneira diferente.
Existem empresas que sofrem um impacto muito grande do ambiente natural, por exemplo. Uma empresa que depende da água para suas operações, ela tem mais influência do ambiente natural do que uma empresa que não depende. Um banco, ele depende muito pouco do ambiente natural. Mas uma empresa de refrigerante já depende mais do ambiente natural. Nós temos aqui em Uberlândia a maior planta, ou seja, uma fábrica, a maior fábrica de cerveja da América Latina. Por quê? Porque em Uberlândia tem muita água. Percebam. Agora, um banco viria para Uberlândia porque Uberlândia tem muita água? Não. Mas um banco viria para Uberlândia se tivesse mão de obra capacitada. Pessoas boas de trabalho. Isso é uma característica sociocultural. Tá claro na mente de vocês? Muito bem, então vamos seguir. Esgotadas as possibilidades do ambiente, do macroambiente, nós vamos passar para o microambiente, que vai ser composto pela empresa e pelos stakeholders. Stakeholders são aqueles players que rodeiam, que a empresa tem contato, que a empresa tem relação de certa forma. Vamos começar pela empresa. O que é que a gente analisa dentro da empresa? O mix de marketing. Quais são os componentes do mix de marketing? Os 4 P's. Preço, produto, praça e promoção. Que nós vamos começar a ver na próxima aula. Nós já vamos entrar em produto na próxima aula. Certo? Então eu analiso a empresa internamente. Como é que é o produto, como é que é o preço, como é que é a praça, como é que é a promoção. Muito bem. Se você tem mais interesse em descobrir como é que é essa análise, fique ligado e veja os próximos vídeos. Você vai descobrir. E aí eu vou ver os departamentos. Que departamentos nós podemos ter numa empresa? Comercial, logística, marketing, o que mais? Administrativo, produção. Então eu faço uma análise interna da empresa. Depois eu faço a análise dos stakeholders. Quais são os 3 principais stakeholders? Fornecedores, clientes e concorrentes. Eu preciso minimamente saber quais são as características dos meus clientes, como eles se comportam, como eles escolhem um produto ou serviço. Quem são meus concorrentes e como são os 4 P's dos meus concorrentes. E quem são meus fornecedores e como eles atuam no mercado. Esses são os principais. Mas eu preciso também saber dos meus intermediários de marketing, por exemplo, uma agência de propaganda, uma agência de viagem. Eu preciso saber de financeiras, bancos, empresas de investimento, mídia, governo e os empregados, advogados e etc. Muito bem. Feito isso, eu analisei o microambiente. E aí vocês me perguntam, professor, por que é que eu preciso avaliar o ambiente de marketing das empresas? Olha, essa resposta é uma resposta de uma pergunta que vai cair na prova de vocês. Na verdade, não vai cair, vai despencar, né? Por que é que eu faço essas análises do ambiente de marketing? Porque a partir do ambiente de marketing que eu consigo identificar minhas oportunidades e ameaças, minhas forças e fraquezas. E através dessas oportunidades e ameaças, forças e fraquezas, eu vou conseguir definir as estratégias pelas quais a minha empresa vai operar no mercado. E eu vou montar uma coisa chamada matriz SWOT, que nós não vamos ver agora, mas é muito importante para o nosso planejamento e ela acontece dessa maneira aqui. No microambiente eu tenho os pontos fortes e pontos fracos, no macroambiente as oportunidades e ameaças. Então tudo isso que nós falamos até aqui, as análises ambientais, elas são realizadas para que eu possa então identificar meus pontos fortes e fracos
as oportunidades e ameaças, que merecem, claro, lógico e evidente, uma aula específica para isso, que vocês vão ter logo após a gente discutir produto, preço, praça e promoção, ou seja, ainda nesse semestre, mas será uma das últimas disciplinas, últimas matérias que nós vamos discutir. Tá claro? Tá bom para vocês? Sanadas as dúvidas? Dá para fazer a prova? Beleza? Muito bem. Então, oi? Vê o vídeo umas 3 vezes, né? O vídeo vai estar disponível, eu vou subir ele hoje pro YouTube, espero que seja muito útil para vocês e para todo mundo que fizer o curso em outras faculdades, que quiser assistir, tá aí.